A Segunda Guerra Mundial foi palco de inúmeras histórias épicas que marcaram profundamente a história do século XX, especialmente quando falamos de homens comuns realizando feitos inimagináveis. E hoje você vai conhecer a história de um destes grandes homens. Eu estou falando do as de tanques alemão Otto Carius. Aliás, você já se imaginou no controle dos mais poderosos blindados da história? Sim, com World of Tanks isso é possível. E o Almanac Militar se tornou mais um grande canal patrocinado por este incrível jogo. E é claro, trazendo benefícios exclusivos para vocês. Com o cupom disponível na descrição deste vídeo, você entrará para um time com mais de 100 milhões de participantes do mundo todo engajando em missões ultra realistas, contendo mais de 800 tanques em mais de 40 arenas de batalhas diferentes. É só nesse jogo que você vai encontrar uma precisão histórica e uma fidelidade nos blindados como você nunca viu, com características de veículos que fazem você se sentir como um verdadeiro comandante de um tanque em plena batalha. Garanta já o seu pacote exclusivo disponível na descrição deste vídeo, que contém vários brindes para você, tais como 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos, o tanque Cromwell B e 3 tanques de aluguel para 10 batalhas cada, sendo eles o poderoso Tiger 131, o T-78 e o Type 64. Acesse o link na descrição deste vídeo e garanta já o seu benefício. À medida que a guerra no leste atingiu seu ápice brutal em 1943, as forças exauridas da Wehrmacht compensavam a falta de suprimentos críticos com a coragem e astúcia de homens determinados a trazer a vitória para a Alemanha. Um desses homens era Otto Carius, um soldado que lutou ferozmente durante aqueles dias desesperadores, superando probabilidades cada vez piores e realizando feitos impressionantes. Carius era um famoso as dos tanques alemães, creditado por destruir mais de 150 blindados inimigos e amplamente conhecido entre as forças adversárias. O soldado alcançou a maioria de suas conquistas a bordo de seu temido Tiger 1, um dos veículos blindados mais influentes e resistentes do mundo. Em um fatídico dia, enquanto Carius e sua unidade eram bombardeados por aviões Sturmovik soviéticos na frente oriental, ele e seu artilheiro ficaram cada vez mais irritados com os ataques constantes. Eles tinham ordens para manter suas posições a qualquer custo e assim, ao ouvirem um esquadrão de bombardeiros de assalto se aproximando, Carius posicionou o tanque e seu artilheiro mirou o poderoso canhão de 88 mm nos aviões. Proteger sua unidade de Panzer era a prioridade e era tudo ou nada naquele momento. O Ilyushin IL-2 era um avião de ataque soviético que formava a espinha dorsal da Força Aérea da União Soviética, incluindo suas variações. Um total de 42.330 IL-2 foram construídos, tornando-o não apenas o avião militar mais produzido da guerra, mas também o mais produzido da história da aviação. Conhecido como Sturmovik, o bombardeiro de assalto de assento único tornou-se o pilar da Força Aérea Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, sendo amplamente considerado a melhor aeronave de ataque ao solo da época. O avião foi concebido por Sergei Ilyushin em 1938 e entrou em produção em 1940, com as primeiras 249 unidades alcançando a linha de frente em 1941. Era um bombardeiro de assalto robusto e eficiente, capaz de carregar meia tonelada de explosivos, além de poder ser equipado com foguetes. Com o tempo, versões posteriores foram adaptadas com canhões de 37 mm e uma versão de 2 lugares, incluía também uma metralhadora na cauda. A parte frontal do IL-2 era feita de uma única carcaça de metal, proporcionando uma proteção extrema ao piloto
alto em ataques frontais. As primeiras versões do IL-2 vinham armadas com 2 canhões de 23 mm e 2 metralhadoras de 7,6 mm instaladas nas asas. Sua impressionante potência de fogo o tornava particularmente eficaz na destruição de tanques, sendo fundamental no combate às divisões Panzer alemãs de 1941 a 1943, contribuindo decisivamente para virar a maré da guerra a favor dos soviéticos. A importância do IL-2 era tamanha que, quando a produção atrasava, Stalin dizia aos gestores das fábricas que o IL-2 era, abre aspas, tão essencial ao Exército Vermelho quanto o ar e o pão, fecha aspas. Otto Carius não comandava um tanque qualquer. Ele avançava contra as posições soviéticas a bordo do lendário Tiger I. Este tanque pesado tornou-se quase uma lenda durante a guerra, com sua robusta blindagem, canhão poderoso e velocidade impressionante, aterrorizando os aliados em ambas as frentes. Embora a máquina fosse imponente com seu canhão de 88 mm, blindagem pesada e rápida mobilidade, essa potência tinha o seu preço. O peso e a velocidade ambiciosa comprometiam a confiabilidade do Tiger, que frequentemente sofria de falhas mecânicas e superaquecimento se não recebesse a manutenção adequada. Nos primeiros meses após o seu lançamento, o Tiger apresentou desempenho impressionante, aparentando ser invencível. No entanto, ele foi uma resposta apressada ao T-34 soviético e entrou em produção em agosto de 1942, fazendo então a sua estreia em combate em grande escala na Batalha de Kursk. O Tiger enfatizava poder de fogo e durabilidade, mas à custa da confiabilidade. O seu canhão de longo alcance e alta velocidade, derivado dos famosos canhões antiaéreos Flak, podia perfurar os tanques soviéticos mais bem blindados a distâncias excepcionais. Servindo como uma parede móvel, sua blindagem frontal de 4 polegadas o tornava praticamente impenetrável pelos canhões antitanque soviéticos da época, enquanto tiros leves sequer deixavam marcas na sua carcaça. No entanto, o peso do blindado de 55 toneladas pressionava o motor e o sistema de suspensão, comprometendo a sua mobilidade e aumentando o consumo de combustível. Até o fim de sua produção, em agosto de 1944, devido aos altos custos, somente cerca de 1.340 unidades foram construídas. Otto Carius escreveu o livro Tigres na Lama, a carreira de combate do comandante Panzer alemão, para prestar homenagem aos soldados que perderam as suas vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele também usou a oportunidade para oferecer uma visão mais objetivas sobre os soldados alemães, para que as novas gerações entendessem que, como qualquer força militar, nem todos os soldados eram monstros, muitos estavam apenas cumprindo o que lhes diziam ser o seu dever. Apesar das implicações políticas de suas ações e de sua visão sobre o típico soldado alemão, ele era amplamente reconhecido como um soldado notável e um comandante de tanques sem igual. Carius concluiu seus estudos em 1940, um ano após o início da Segunda Guerra, e era um jovem magro e ansioso para lutar, mas foi rejeitado 2 vezes para o serviço militar por estar abaixo do peso antes de finalmente ser aceito. Ele começou no serviço de infantaria antes de se voluntariar para a divisão Panzer, contrariando o desejo de seu pai, que via os tanques como armadilhas de metal. Carius foi então designado para o 52º Batalhão Panzer Pesado e combateu principalmente na frente oriental em 1943, onde rapidamente se destacou como um estrategista habilidoso e eficiente. Mesmo com as vitórias acumuladas sobre tanques inimigos, a situação na frente oriental se tornava cada vez mais desesperadora para as forças alemãs. Em seu livro, Carius descreve a emoção ao ver a chegada de um grande carregamento de suprimentos na linha de frente, depois de quase ficarem sem recursos. Aquilo era uma visão alentadora. Porém, as boas notícias logo se transformaram em
foi um amargo revés. Em um ataque surpresa durante uma tempestade de neve à noite, os soviéticos invadiram as posições alemãs e capturaram os suprimentos, abalando severamente o moral das tropas alemãs. Mais tarde, os soviéticos usariam os uniformes da Luftwaffe roubados durante a invasão para emboscar soldados alemães, resultando em grandes baixas. Essas emboscadas fizeram com que a unidade de Karius fosse encarregada de abater qualquer pessoa em uniforme da Luftwaffe que encontrassem. O soldado acabou disparando contra vários camaradas que haviam sido isolados de suas unidades. Apesar dos episódios sombrios que precisou enfrentar, Karius manteve-se um soldado determinado e patriota, sendo creditado pela destruição de mais de 150 tanques, a maioria deles na frente oriental. No dia 10 de dezembro de 1943, Karius estava servindo no 52º Batalhão Panzer e sua unidade tinha a tarefa de proteger as forças alemãs em retirada após a tentativa desastrosa de romper o cerco na cidade de Leningrado. O pelotão de Panzers, compostos principalmente pelos poderosos Tiger I, estava constantemente sob ataque aéreo pesado soviético, com onda após onda de Ilyushin e IL-2 perseguindo as tropas em retirada e atacando os tanques de apoio na área. Embora os Sturmovix estivessem armados com alguma munição antitanque, isso não era o suficiente para destruir os pesadamente blindados Tiger. A maioria de seus ataques consistia em tiros de canhão, contra os quais os Tiger eram totalmente invulneráveis. Embora incapazes de causar grandes danos ao pelotão de Karius, os ataques aéreos prejudicaram significativamente as suas operações, obrigando as tripulações dos tanques alemães a permanecer dentro dos veículos o tempo todo, tornando operações de reabastecimento e de suprimento impossíveis para o batalhão Panzer. Além disso, os alemães não tinham um suporte antiaéreo na área e eram forçados a suportar os incessantes ataques aéreos soviéticos. A única arma que os Tiger tinham para derrubar uma aeronave era a sua metralhadora montada na torre, mas sair do tanque era muito arriscado no meio dos ataques aéreos. Mesmo abrir a escotilha do tanque momentaneamente podia expor a tripulação ao fogo inimigo e levá-los a uma morte imediata. Isso causou uma crescente frustração e raiva na tripulação do tanque, especialmente em Karius, diante da situação desesperadora. Além disso, se tentassem usar suas metralhadoras, elas provavelmente seriam ineficazes contra a aeronave conhecida como o Tanque do Ar, por sua excepcional proteção blindada. Foi então que o artilheiro de Karius, o sargento Kramer, teve a ideia mais inusitada. O jovem operador de armas aproximou-se de Karius e sugeriu usar o canhão principal de 88mm do Tiger para tentar abater os Sturmovix que se aproximavam. A mera ideia parecia absurda, eles não tinham uma única rodada de munição antiaérea, e o Tiger não fora projetado para disparos de deflexão, técnica utilizada pelos sistemas antiaéreos para prever a posição de um alvo. O Tiger fora projetado para disparar enquanto totalmente parado, e acertar um alvo em movimento rápido como uma aeronave seria praticamente um milagre. Ainda assim, seja por desespero ou curiosidade, Karius concordou. Afinal, o canhão principal do Tiger fora uma vez uma arma antiaérea e possuía a velocidade necessária para realizar a tarefa aparentemente impossível. A tripulação do tanque tinha uma vantagem. Os Sturmovix sempre atacavam sua posição a partir da mesma direção e sabiam exatamente onde eles apareceriam no horizonte. Karius então posicionou o tanque para enfrentar o caminho das aeronaves que se aproximavam, enquanto Kramer elevava o seu canhão e carregava uma rodada convencional perfurante na câmara. Tudo o que tinha que fazer era esperar os aviões soviéticos fazerem outra passagem. A tripulação podia ouvir os Sturmovix se aproximando enquanto se preparavam para o momento decisivo, e quando os aviões se lançaram para entregar o seu já esperado conjunto de tiros de canhões e bombas, Karius deu a ordem para disparar. O projétil seguiu a sua trajetória pelo ar em alta velocidade, mas as aeronaves já haviam deixado o ponto quando ele atingiu a altitude de destino. Ainda assim, Karius estava determinado e carregaram um segundo projétil, reajustando a mira. À medida que os bombardeiros de assaltos inimigos se aproximavam pela segunda vez, Kramer disparou novamente. O projétil atravessou o céu nevado e, exatamente quando uma formação de Sturmovix passava, a arma atingiu uma das asas de uma das aeronaves, enviando-a em um espiral descontrolado em direção à selva congelada. O Ilyushin IL-2 despencou ao chão, deixando um rastro de fumaça escura, e uma grande bola de fogo subiu da linha das árvores. Já dentro do território alemão,
pulmão quando ele caiu. Os membros do pelotão de Karius explodiram em aplausos enquanto outros apenas assistiam perplexos, sem saber se acreditavam no que acabava de acontecer. O próprio Karius chamaria o evento de, abre aspas, sem paralelo na frente oriental, fecha aspas, e se tornaria mais uma história fantástica na carreira brilhante do lendário comandante de tanque que destruiu mais de 150 blindados inimigos. Após a guerra, Karius estudou farmácia na Universidade de Heidelberg e montou uma farmácia que ele próprio chamou de Farmácia Tigre, como uma homenagem ao seu tanque Tiger. Ele trabalhou na sua farmácia até se aposentar em 2011, morrendo no dia 24 de janeiro de 2015, aos 92 anos. Uma das formas de você continuar a ter conteúdo de qualidade como este que você acabou de assistir é considerando ou se tornar um membro do canal e aproveitar todos os benefícios que o Clube do Almanac tem para você, ou clicar aqui na opção Valeu. Qualquer valor vai nos ajudar a continuar a produzir. E olha, pesquisa, edição, trabalho de imagem, lançamento semanal neste nível, tenho certeza que você vai encontrar em poucos canais, e o Almanac é um destes. Torne-se um membro. E fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência neste vídeo. Um grande abraço e até a próxima.